E aí, beleza? Bem-vindo ao canal O Bitcoiner. Meu nome é Júnior. Hoje um vídeo bem polêmico aqui, né? E também bastante esclarecedor. Vou passar aqui um pouquinho da minha experiência que eu tenho com arma de fogo, né? Desde 2012 eu adquiri minha primeira arma de fogo. Então eu tenho uma certa propriedade, vamos falar assim, né? Em falar sobre armas de fogo, né? Então hoje eu vou dar aqui para você que está buscando, principalmente você que está buscando comprar a sua primeira arma, eu vou te dar 4 motivos para não comprar uma pistola, entre aspas. Eu vou, na verdade, passar 4 pontos negativos da pistola, né? Então, como todo equipamento, toda ferramenta que existe no mundo, na minha opinião, tem pontos positivos e negativos, né? Então não existe nada perfeito, sempre vai ter um ponto positivo e um ponto negativo, beleza? Primeiramente, então, aqui essa aqui é a pistola que eu uso hoje, né? Minha arma principal é uma Glock G19 em 9mm, beleza? Arma toda original, só fiz esse grip aqui, né, para ajudar na empunhadura e coloquei lanterna. Não mexi no mecanismo interno da arma, tudo original a arma, geração 5. Na minha visão, para defesa, uma arma excelente, não tem necessidade de ficar mexendo em muita coisa. Se for para esporte, aí sim, mas para defesa, residencial, patrimonial e defesa pessoal em si, né, já é suficiente e excelente, é só treinamento mesmo, beleza? Mas essa é a minha opinião, lembrando que tudo aqui nesse vídeo é a minha opinião. Se você concorda ou discorda, deixa aí nos comentários, beleza? Primeiro motivo para você não comprar uma pistola, ou o primeiro ponto negativo que eu vejo na pistola: o manuseio dela é muito complexo e muito complicado, né? Entre aspas, né? Para quem não tem experiência, a partir do momento que você treina e se familiariza ali com o negócio, tudo bem, mas no começo, principalmente para quem vai começar no mundo das armas, é mais complicado. Então você tem que manobrar o ferrolho, né? Tem o carregador para você ejetar, tem a trava que retém do ferrolho, alguns modelos de pistolas nacionais, importados, tem trava, né? Tem desarmador de cão, a pistola tem um cão e aí você arma o cão, tem como desarmar o cão sem disparar, então tem muita coisa, né? Principalmente essas outras pistolas, né? A Glock é mais simples, né? Não tem muita coisa, não tem trava de segurança, não tem cão, né? Não tem muita frescura, então é uma pistola relativamente simples, né? Mas, ao meu ver, é um ponto negativo, principalmente para quem vai iniciar, né, no mundo do tiro e iniciar, ter a sua primeira arma e tal. Então, o manuseio é um manuseio mais complexo, que requer mais treinamento do que um revólver, beleza? Então, esse, na minha visão, é o primeiro ponto negativo, o primeiro motivo para você não ter uma pistola, entre aspas, né? Segundo ponto, você tem que fazer uma empunhadura muito bem feita na pistola para você ter uma taxa de assertividade e ter uma relativa percentual de acerto de tiros, né? Principalmente falando de defesa, né? Falando de defesa patrimonial e residencial. Então você tem que treinar mais com ela, e a empunhadura dela é uma empunhadura diferente, mais complexa um pouco do que o revólver e que requer muito mais treinamento, beleza? Se você não fizer, na minha visão, 50 ou 60% do tiro, do acerto, começa na empunhadura. Então, se você fez a empunhadura errada, a chance de acerto já diminui drasticamente. Então, a empunhadura é muito importante, e na pistola é uma empunhadura um pouco mais complexa e mais detalhada, você tem mais elaborada, né? Vamos falar assim, você tem que elaborar mais e treinar, praticar até ficar esse movimento ficar automático da empunhadura. Terceiro ponto negativo: a recarga. Você pensa assim, mas a pistola recarrega muito mais rápido que o revólver. Eu aperto o botão aqui, tiro o carregador, coloco o outro, né, rapidinho. Mas e se o carregador estiver desmuniciado? Você já desmuniciou um carregador de pistola para você? Como que é? Então para você recarregar o carregador, você municiar o carregador, é muito mais complexo do que você municiar um revólver. Então é muito mais complexo, mais difícil.
Então, principalmente para quem não tem manuseio, talvez uma mulher que não tem tanta força nos dedos, né? Não tem tanta força na mão quanto um homem. Para uma mulher, por exemplo, é muito difícil, é complexo. Então, requer muito treinamento também. Quarto ponto negativo que eu vejo na pistola, a manutenção. Então, para você fazer uma lubrificação, uma limpeza nela, você tem que desmontar todo o ferrolho, desmontar todo o mecanismo. É mais complexo do que o revólver. O revólver é bem fácil. Lembrando que aqui eu estou fazendo a comparação com o revólver porque é arma curta, né? Pistola e revólver, é basicamente o que a gente tem. Então, sempre essa comparação com o revólver. A pistola, a desmontagem dela é mais complexa, né? E para você montar também é bem mais complexo do que o revólver. O revólver, na verdade, você não desmonta, né? Você limpa superficial e não tem tanta necessidade de desmontagem, né? A não ser uma desmontagem de longo prazo, tem muitos anos que você tem um revólver e tal, aí sim, às vezes requer uma desmontagem ali periódica, né? De anos e anos, mas no dia a dia, manutenção básica, a pistola requer mais limpeza, mais manutenção, e a manutenção é mais complicada, mais complexa. Você desmontar todo o ferrolho e tal, então, querendo ou não, é mais complexo do que o revólver. Beleza? Ó, quinta dica agora não é quinto ponto negativo, mas é uma dica bônus desse vídeo. Beleza? Na minha visão, pela experiência que eu tenho com arma, baseado na minha experiência, como eu disse no começo do vídeo. Pistola é para quem gosta de arma de fogo, principalmente para homem, o cara que gosta de arma e tal, e tem aquele entusiasmo com arma, ele vai ter a paciência e a energia e vai dedicar o tempo para fazer o treinamento como precisa ser feito na pistola. Treinamento de empunhadura, de manuseio, de recarga, de manutenção, né? Então a pistola requer mais treinamento. O revólver, na minha visão, é para quem não gosta tanto de arma, mas precisa ter uma arma para defesa, né? Então o revólver atende muito bem, apesar de muitos falar que o revólver não é obsoleto hoje e tal, mas na minha visão o revólver ainda é uma ferramenta de defesa muito boa e muito mais simples e, por incrível que pareça, muito mais confiável também, né? Tem gente que pensa que a pistola é mais confiável do que um revólver, mas a pistola tem muito mais chance de dar pane e de dar erros mecânicos, problemas mecânicos, do que um revólver. Então, o revólver é muito interessante para quem não tem tanto entusiasmo, não vai ter tanto tempo para treinar, mas precisa de uma ferramenta de defesa. Principalmente, eu friso muito para mulher. Um revólver de 5 tiros, daqueles de 2 polegadas, é excelente para mulher, é fantástico, é uma arma sensacional, 38, né, calibre 38, resolve o problema, pequenininho, fácil de manutenção, fácil empunhadura e show de bola, beleza? O mais importante é você ter alguma coisa para se defender, do que ficar com muita 9 horas e muita teoria, né, mas na hora da prática o negócio é diferente. Beleza? Mas e você? O que você acha? Deixa aí nos comentários aí o que você achou desse tema. Se o que eu falei aqui serviu ou não para você, se faz sentido ou não faz. Deixa aí nos comentários. Curta o vídeo aí, comente, compartilhe, manda pro seu amigo aí. Se inscreva no canal também, dá aquela força pra gente, que ajuda bastante. E eu volto em uma próxima oportunidade. Valeu, um abraço e até o próximo.